Boa tarde a todos. Boa tarde. E aí, Carlos, tudo bom? Suzana, Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. tarde. Boa tarde a todos. Professor tarde. Léo, Oi. professor Léo, eu sou a líder de boa sessão e vou estar ajudando aqui na controle do tempo, compartilhando os vídeos se necessário. Então, pode sentir à vontade para me pedir ajuda, qualquer coisa. Então, ali é só, Suzana, para a gente combinar ali você vai disparar os vídeos gravados ou eles farão a apresentação novamente, compartilhando a tela? Que parece que vai ser apenas os vídeos e depois os comentários, né? Então, professor, nas últimas sessões que eu participei, foi essa dinâmica de passava os vídeos e depois de cada vídeo, vinha os comentários, né? Mas assim, eles deixaram ao nosso critério. Se alguém quiser apresentar, também não tem problema nenhum. Bom, fica ali o primeiro trabalho aqui, deixa eu tô entrando de um lugar para outro. Então, ver os autores do primeiro trabalho, se preferem, deixa eu pegar aqui a agenda, se preferem que rode a gravação. Eu vi as gravações, eu acho que ao vivo e a cores ele sempre parece mais interativo do que as gravações propriamente dita, né? Então fica a critério dos autores. Ali eu vi a programação ali de apresentar os vídeos. Nos anteriores a gente usou o vídeo só quando dava problema aí no link do autor que estava apresentando ou dos autores, né? O ponto positivo do vídeo é que a gente tem o tempo controlado certinho, né? Então não passa de Verdade. 8 minutos. Mas Então, Suzana, você consegue já compartilhar e rodar o vídeo ali, que para ali fica, como consigo. você já está dentro do evento, fica Aham, assegurado aí que não vai dar tilt. tá. Professor, qual que é o primeiro artigo que aparece aí? Assim, para mim, o primeiro aqui é qual é o papel do gerente na articulação das capacidades dinâmicas da obtenção de vantagem competitiva, um estudo de caso, empresa de serviço, do Carlos Eduardo, Edson Luiz, Mário Henrique e Simone Senning. Esse é o primeiro artigo que aparece para mim. Isso mesmo. Os apresentadores estão aqui na sala. Aqui. A gente pode começar então com. Primeiro, mas não tem problema não. Ah, o seu era o primeiro? É da Quem que revisão era? de literatura. Aqui, aí eu não sei porque na hora que eu entro na sessão, Hum, aparece o artigo da revisão sistemática de literatura de capital social na economia. Agora, teria que ver se na programação... Você está na programação, Suzane, ou está eu nessa tô na, parte da nossa sessão aqui? eu tô na programação detalhada, aparece esse que eu falei na ordem. Não, Quando eu. então, aí, nesse caso, como está sendo gravado, precisamos seguir a programação detalhada lá, tá ok? Tá, tá bom, tá bom. Então, eu vou projetar e compartilhar esse primeiro vídeo. Um minuto. Vocês estão todos ouvindo? Estão ouvindo bem? Ouvindo, Ouvindo o não. vídeo, acho que você tem que compartilhar com áudio, acho. Aí tem que clicar o áudio, senão você não pega o som do computador, talvez.
Deixa eu parar de Acho que tem que parar de compartilhar. E aí, na hora de compartilhar de novo, tem a opçãozinha lá. compartilhar com áudio. Isso. Estão ouvindo? Não? Ainda Não, ainda não. Ô, Carlos, você não quer compartilhar? Você tá com o vídeo aí pronto? Senão. Eu acho que seria uma boa opção. Porque... Eu tô com ele aberto aqui também, tá? Se alguém quiser. Tá. Você pode compartilhar, então? Isso. Enquanto Por isso, eu vou gentileza. vendo aqui a configuração do meu Zoom. Só que a gente tem que parar o compartilhar. Isso. Olá, me chamo Carlos Eduardo e juntamente com os colegas Edson Vocês estão ouvindo? Sim, agora. Estou ouvindo. Luiz, Mário Henrique e Simone veio apresentar o artigo Qual o papel do gerente na articulação das capacidades dinâmicas para a obtenção de vantagem competitiva, um estudo de caso em uma empresa de serviços. A gestão eficiente das PMEs envolve recursos como capital humano, tecnologia e integração de novos recursos. Para obter vantagem competitiva, as PMEs adquirem então novos conhecimentos e reconfiguram recursos. Isso impulsiona o crescimento estratégico, identificando oportunidades e tomada de decisões mais assertivas. Segundo o autor em questão, as pequenas e médias empresas possuem pouco níveis hierárquicos, maior personalização, interconexão de aspectos formais e formais, assim como recursos limitados e baixa formalização. A falta de qualificação dos gerentes nas PMEs limita suas competências gerenciais. Embora as PMEs tenham hierarquias mais planas, menor risco e tomada de decisões mais rápidas, há insuficiência de competências para aproveitar os recursos, dificultando assim a geração de valor. Por isso, os autores em questões destacam a necessidade de pesquisas abrangentes sobre as capacidades dinâmicas gerenciais, que reconfigurem as competências. Tício, o autor em questão, ressalta o papel essencial das capacidades dinâmicas gerenciais em medidas padronizadas e na execução de estratégias para crescimento das empresas. Deste modo, o problema de pesquisa do estudo é o seguinte: como o gerente articula as capacidades dinâmicas para obtenção de vantagem competitiva em PME, aplicado ao contexto de um país emergente, economia emergente. O objetivo é analisar, então, a articulação das capacidades dinâmicas pelos gerentes para obtenção de vantagem competitiva em uma empresa de serviços sediada num país de economia emergente. Portanto, foi estabelecido 4 proposições teóricas com foco na triangulação de dados a partir de entrevistas sendo estruturadas, observação participante e pesquisa documental. Na fundamentação teórica, as capacidades dinâmicas, na visão desses autores, são a habilidade da empresa de gerar, combinar, integrar e recombinar competências ativos para obter melhorias internas e externas. As capacidades dinâmicas refletem eficácia ao alcançar inovações e obter vantagem competitiva com base em fatores históricos e de posicionamento com o mercado. Então, um bom desempenho requer estratégias dinâmicas e capacidade de se adaptar e aproveitar, assim, as mudanças do ambiente de negócios. Os autores em questão destacam ainda que agir de forma dinâmica é uma resposta ao ambiente competitivo. Então, o modo como os gerentes administram ativos diante das mudanças de mercado impacta no sucesso e na geração de valor. Integrar esses ativos tangíveis e intangíveis com base concreta na vantagem competitiva em um ambiente volátil pode ser considerado como uma aplicação de capacidades dinâmicas, segundo os autores em questão. Para isso, então, foi instituído proposições teóricas, a que, a partir com base nas categorias indicadas e nos fatores relevantes e nas experiências de conhecimento a partir dos gerentes, as capacidades dinâmicas têm 4 proposições teóricas. Primeiro, identificar carências ou oportunidades de mudança, formular respostas que sejam satisfatórias por carências e oportunidades, implementar e reconfigurar aí capacidades com eficácia e gerenciar um desenvolvimento para ações contínuas. Então, P1, P2, P3 e P4, isso formula a vantagem competitiva no framework. A partir, então, da metodologia, os procedimentos adotados foram detalhados através dessa tabela 1, onde está uma tabela onde tem as etapas de unidade analisada, então uma empresa delimitada PME, de médio porte, né, com o segmento de serviços. Cronograma, então, a pesquisa foi aplicada nos períodos de outubro a novembro de 2021, coleta de dados
e fontes de evidências através de entrevistas, documentos e observação. Formas de análise: realizar análise de conteúdo, definir categorias de análise exaustiva por categoria para obter saturação teórica, fazer a triangulação de dados e testar proposições com base nos preceitos de Eisenhower, em 1989, e validade da pesquisa. Diante do aconselhamento do WIN, em 2010, foram adotados os procedimentos de utilização para o protocolo e uso de fontes diversas para evidências de triangulação de dados, oriundos de diferentes fontes e diferentes. Então, a partir dos resultados, a gente fornece, então, as evidências das capacidades dinâmicas para a obtenção de vantagem competitiva. Então, algumas sínteses do papel dos gerentes, nós demonstramos aqui em 4 fontes, onde que a gente trouxe a primeira ocorrência como sendo a transformação e reconfiguração, a segunda a apreensão, a terceira a identificação e a quarta também a transformação e reconfiguração. Ou seja, a gente traz aqui, na verdade, um cenário de 4 fontes diferentes que são realmente, de fato, consultadas e são realmente levantados nos dados de coleta para que a gente possa, então, aplicar nos resultados. Ainda nos resultados, a gente traz, então, o que a gente chama da análise e discussão das proposições de pesquisa. Então, a P1, gerentes que identificam as carências e oportunidades com agilidade, são articuladores para a mudança estratégica da empresa para a obtenção de vantagem competitiva. Então, na empresa pesquisada, isso é evidenciado com os entrevistados E02, E03, E04, E06, E07, E10 e E11. Já na proposição 2, gerentes que formulam respostas para carências e oportunidades com eficácia são articuladores para a mudança estratégica da empresa para a obtenção de vantagem competitiva. Na empresa analisada, alguns entrevistados, então, demonstraram essa ação como um posicionamento adequado de mercado. Nesse caso, E01, E03, E05, E06, E07 e E11. Já na proposição 3, gerentes que implementam e reconfiguram capacidades dinâmicas com eficácia são articuladores para a mudança estratégica da empresa para a obtenção de vantagem competitiva. As evidências, então, pelos entrevistados, E03, E10 e E14, destacam os benefícios obtidos por meio de treinamentos e premiações. Já na proposição 4, os gerentes, então, que desenvolvem continuamente ações que garantem competitividade, são articuladores para a mudança de estratégia da empresa para a obtenção de vantagem competitiva. Neste caso, os entrevistados E03, E07, E09, E10 e E12 proveram exemplos concretos, demonstrando, assim, a competitividade. A discussão dos resultados, né, ainda traz. As evidências revelam que a empresa canaliza recursos para melhorar seu planejamento e ação. Os gerentes desempenham, então, um papel crucial para a tomada de decisões, coordenar e integrar as iniciativas de planejamento e estratégias empresariais de acordo com os autores em questão. Essa abordagem resulta em uma postura diferenciada dos gerentes, demonstrando as capacidades de detectar oportunidades e ameaça, assim como reconfigurar capacidades de forma eficaz e eficiente, assim como bem disse os autores em questão. Por fim, as considerações finais. Esse estudo, então, descreve a análise da evolução estrutural das práticas dos gerentes em relação ao desenvolvimento das capacidades dinâmicas e a busca da vantagem competitiva nas empresas. Os achados indicam que os gerentes contribuem de forma significativa, explicando a origem das capacidades dinâmicas, demonstrando como elas operam de maneira organizada e ressaltando a importância do planejamento estratégico. Além disso, é destacada a importância das capacidades dinâmicas na trajetória das empresas, influenciando no seu progresso e evolução. No entanto, o estudo também aponta algumas limitações de pesquisa, incluindo a escolha de um segmento específico na empresa, focalizando em pequenas e médias empresas, e a aplicação de uma abordagem qualitativa sem integração com os métodos quantitativos. Para futuras pesquisas, são recomendadas análises de setores sensíveis, estudos multicasos para compreender diferentes perspectivas de gerentes e pesquisas quantitativas para estabelecer relações mais claras entre fundamentos, recursos e capacidades dinâmicas. Por fim, a gente aparece aqui e apresenta, né, as principais referências que fizeram parte, na verdade, desse trabalho. E com isso a gente finaliza a nossa apresentação, agradecendo a oportunidade e nos colocando à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito bem. Fica aberta aí a palavra para quem está participando, se quiser aí desejar fazer contribuições ou questionamentos para os autores desse artigo, e no final eu faço complementação. Suzana, quanto tempo nós temos aí para essa discussão? 1 minuto, professor, deixa eu só confirmar. São 4 minutos. Então, rapidamente, se alguém quiser fazer alguma
pergunta, alguma observação? Não, desculpa, professor, são 8 minutos. 8 minutos. É que seria quase igual ao do Faustão, se virar uns 30. É impossível, são 8 minutos. Ali, enquanto alguém queira ir pensando, eu só uma pequena curiosidade ali com relação aos autores. Ali, logicamente, a abordagem sobre a base conceitual sobre capacidades dinâmicas, toda a evolução histórica do entendimento vamos chamar assim, desse recorte na área de gestão, está bem definido, apenas me restou um pouquinho de dúvida a fundamentação, o entendimento da vantagem competitiva. Presumo que é a base porteriana que foi considerada para o estudo. E um outro aspecto ali e aí até eu gostaria rapidamente, se pudesse, logicamente, a teoria ou a base de Heinz Erhardt para você concluir aqueles 4 eixos para consistir a capacidade dinâmica. Eu sou da área bem quantitativa, então ali, claro, para uma área quantitativa, você já ia ter que cair no modelo de equações estruturais, de repente numa análise fatorial. As habilidades e os cuidados, e muitas vezes, muitos estudos requerem o uso do estudo qualitativo. Então, se vocês puderem esmiuçar, que eu sou desconhecedor da teoria de Heinz Erhardt, ali até para dar robustez às conclusões que vocês obtiveram ou acharam, eu agradeceria. Obrigado. Tá bem. Bom, primeiramente, falando ali sobre o modelo, realmente referencial teórico, né, na parte de competitividade, sim, foi com base nas ações porterianas, né, a gente considerou esse autor como sendo um de grandes referências, principalmente as 5 forças de Porter ali, né, e fazendo ele conversar basicamente com esses construtos ali, entre capacidades dinâmicas e vantagem competitiva dentro das ações que a gente realmente havia identificado, né, lá na empresa. Só para entender, foi um estudo de caso, então, em uma empresa, como já foi falado, de transportes, né, esse estudo de caso, então, ele teve como base, como fundamentação, aplicar o conceito de entrevistas, que é um dos elementos defendidos pelo Eisenhower, né, com um nível de saturação teórica condicionado aos preceitos de Ewing, né, então a gente fez um condicionamento entre 2 autores, teoricamente, né, e aplicou, na verdade, então, uma entrevista, né, como parte dessa entrevista, então a gente entendeu que seria esse o elemento, vamos dizer assim, inicial, né? Ou seja, onde que a gente poderia realmente colher os primeiros, vamos dizer assim, registros aí. No entanto, para a gente fundamentar melhor essa metodologia com esses 2 autores aí, a gente condicionou, então, utilizar o que a gente fala de outros elementos de coleta, né? Então, a gente participou de observação participante. Essa observação participante ela se destinou a, então, ter aí a participação em reuniões. Então, eu, propriamente, que fui, só para explicar um pouco, né, ele é um recorte da minha dissertação, tá, esse artigo. Então, trazendo isso aí mais claro, assim, para quem são os espectadores aqui. Então, a gente teve essa participação lá, analisando, então, entre 2 a 4 reuniões específicas, como é que eram realmente a atuação desses gerentes, desses papéis lá, efetivamente, na empresa, condicionado a cada área respectiva desses gerentes, e também, na verdade, a gente teve acesso à questão da pesquisa documental. Então, essa pesquisa documental partiu do princípio de a gente analisar relatórios, indicadores, registros que estavam ou em atas de reunião, ou até mesmo nos sites ali da empresa, para que a gente pudesse, então, de posse, né, desse aparato, desse conteúdo, chegar aos preceitos aí dos autores, né, e assim fazer, então, a fundamentação da parte metodológica. A gente decidiu pelo método qualitativo porque, evidentemente, era o método que a gente tinha de fácil mais acesso em buscar essas informações da empresa, uma vez porque realmente eu tinha uma proximidade com o executivo sênior da empresa, e isso garantiu, então, que nós tivéssemos um trabalho em profundidade neste sentido.
E até para aplicar um método quantitativo, ainda que fosse em uma única empresa, nada que você não pudesse ser utilizado desde que você tivesse um. Mas como você utilizou, por maior que seja a empresa, você vai ter muita dificuldade de alcançar as observações suficientes ali, porque é sempre delimitado o número de gerentes, diretores, e até mesmo que a empresa seja de porte médio, grande, para quanti, talvez não haja esse alcance. Obrigado aí pelas explanações. Mais alguém? Então, Suzana, eu creio que podemos passar para o próximo trabalho na ordem da programação. Tá, o próximo na programação para mim é o processo sucessório em empresas familiares de pequeno porte. Eu queria saber se os autores podem compartilhar também, porque eu não consegui mexer aqui na configuração do meu Zoom. Eu estava tentando, mas eu não consegui. Juliana, você tem aí? Pode compartilhar? Tenho sim, nunca compartilhei no Zoom. Deixa eu tentar aqui. Só um instante. E a dica é você compartilhar a tela inteira, que daí ele pega todos os elementos do teu computador, né? Se você compartilha só um aplicativo, uma ferramenta, ele pode se perder dentro do... Ok, eu coloquei a tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Nós estamos ouvindo e não estamos vendo, Juliana. Você recomeça aí? Tá, ele tá me falando que eu tô Eu tô vendo, compartilhando. eu tô vendo a apresentação. Aqui, para mim, está normal, só não está rodando ainda. É, Você Só conseguiu clicar no começar a play ver, ali que- professora? Não, ele está travado na primeira tela e já está bem adiantado a apresentação. Deixa eu É tentar melhor você recomeçar. Gente, deixa eu compartilhar de novo. Bora lá. Não embala aqui. Ok, muito obrigada. Nada. Deixa eu tentar aqui, Juliana. Juliana, dia a nós estamos todos. Meu nome é Juliana ouvindo. Salvieira Tem e agora eu vou duas, apresentar esse artigo tem denominado duas Processo rodando. Eu acho que a Paula estava tentando compartilhar também, professora. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu estou ouvindo. Sim. eu tô ouvindo normal também. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana Salvieira e agora eu Tem vou vários apresentar esse artigo rodando. denominado Precisa parar Processo todos. Sucessório em Empresas Familiares de Pequeno Porte. Ô, Kátia, talvez você esteja com outro vídeo rodando na sua máquina. Dá uma olhadinha. Isso que eu ia falar. É porque pra gente tá parecendo normal a apresentação. E A está minha rodando também. normal já? É. Para mim, sim. Ok. Esse artigo foi escrito por mim e pela professora Kátia Sirlene de Araújo Vasconcelos. E ele buscou compreender como o processo sucessório vem sendo articulado nas empresas familiares de pequeno porte do setor de serviço no Espírito Santo, que são geridas pelo seu fundador. Esse problema de pesquisa ele surgiu a partir da observância do panorama das empresas no Brasil. Isso porque 90% das empresas brasileiras são consideradas empresas familiares. E dessas empresas, 70% estão na primeira geração, ou seja, são empresas geridas pelo seu fundador. 70% dessas empresas também não prosperam na segunda geração, o que indica uma falha no processo sucessório. Esse fato é corroborado pelos achados de Adachi, que dizem que a fase sucessória é a fase mais delicada da vida de uma empresa familiar e é um dos fatores que mais leva à extinção das mesmas. Bom, para compreender melhor essa pesquisa, é importante entender esses três conceitos principais. Primeiramente, a definição de empresa familiar, que, segundo Leone, é uma empresa fundada por membros de uma família, que possui membros dessa mesma família contemplados com a gestão ou com a propriedade da empresa, possui valores ligados aos valores do fundador ou da família e possui um processo sucessório influenciado pela descendência familiar. O processo sucessório, por sua vez,
é um processo de transferência do poder, segundo Lodge. E boas práticas para um processo sucessório satisfatório também são definidas na literatura. Elas são inúmeras, mas cito aqui o exemplo da definição de um perfil ideal do sucessor e da consideração de impactos na carreira do sucedido e na relação entre os membros da família. O modelo escolhido para nortear esse trabalho foi o modelo tridimensional de desenvolvimento, que foi criado por Jerzy Catchall, e ele é um modelo que classifica as empresas de acordo com 3 eixos: o eixo da empresa, da família e da propriedade. Ele também considera a evolução e as mudanças ocorridas nas empresas familiares no decorrer do tempo. Quanto à metodologia, essa é uma pesquisa de natureza qualitativa descritiva, realizada através de entrevistas semi-estruturadas presencialmente, cujos resultados foram posteriormente analisados através da técnica da análise temática. Os sujeitos pesquisados foram os fundadores de 3 empresas familiares de pequeno porte do setor de serviço, mais especificamente do setor alimentício, localizadas no Espírito Santo, no município de Aracruz. Esse quadro número 1 resume o perfil das empresas entrevistadas. A empresa R é um restaurante fundado em 2015, que possui 4 trabalhadores, dentre eles os fundadores e o filho mais novo. A empresa L é uma lanchonete fundada em 1999, que possui 8 trabalhadores, dentre eles os fundadores e 2 filhos. A empresa P, por sua vez, é uma padaria e mini-mercado fundada em 1998, que possui 8 trabalhadores também, porém, de membros familiares envolvidos, há apenas os fundadores. Nenhum filho ou futuro sucessor está envolvido nas atividades da empresa. Agora, quanto à classificação dessas empresas, de acordo com o modelo de desenvolvimento tridimensional do Jerzy Catchall, as empresas coincidem com a classificação de acordo com o eixo da empresa e da propriedade. No eixo da empresa, elas são classificadas na categoria de expansão e formalização, pois elas já passaram do início, mas não atingiram a maturidade. E no eixo da propriedade, são classificadas como proprietário controlador, porque são geridas ainda pelos seus fundadores. Agora, de acordo com o eixo da família, cada uma possui uma classificação. A empresa P é classificada como a jovem família empresária, pois apenas os fundadores trabalham na empresa, não a participação dos filhos. A empresa R classifica-se na entrada na empresa, porque o filho, futuro sucessor, está inserido na empresa, mas não de maneira integral. Por fim, a empresa L classifica-se como trabalho em conjunto, pois a futura sucessora está inserida na empresa, nas atividades empresariais e de maneira integral. Agora, sobre as práticas adotadas, há esse quadro número 2, que resume as práticas das empresas entrevistadas, contrastadas com as categorias apresentadas. Essas categorias foram retiradas da literatura e indicam boas práticas e também categorias que demonstram a articulação de um processo sucessório satisfatório. Primeiramente, a preparação do sucessor fora da organização. Essa preparação não ocorreu na empresa L, pois a futura sucessora sempre trabalhou na empresa familiar, e está ocorrendo na empresa R, pois o futuro sucessor, está buscando experiências fora da organização familiar. Na empresa P não ocorre, pois não há futuros sucessores envolvidos na empresa. Preparação do sucessor dentro da organização ocorre na empresa L e ocorreu na empresa R, pois o fundador já inseriu o futuro sucessor anteriormente nas atividades empresariais e agora ele foi buscar atividades e experiências fora da empresa. Na empresa P não ocorre novamente, pois não há futuros sucessores envolvidos. A propensão do fundador de se afastar da empresa não tem data determinada em nenhuma das empresas, o que é um ponto de atenção. A propensão do sucessor para assumir a empresa ocorre nas empresas L e R e não ocorre na empresa P. Estratégias para a sobrevivência da empresa a longo prazo ocorrem em todas as empresas pesquisadas e políticas de seguridade financeiras para os sucedidos e a presença de um conselho consultivo também não ocorre em nenhuma das empresas pesquisadas, o que também é um ponto de atenção. Sobre as considerações finais, pode-se concluir que as 3 empresas possuem um certo nível de articulação dos seus processos sucessórios e esse nível é diferente em cada empresa. As articulações também caminham de maneiras diferentes em cada uma das empresas.
A empresa P caminha provavelmente para uma profissionalização ou uma venda do negócio, pois as articulações do seu processo sucessório não incluem a presença de futuros sucessores ou herdeiros interessados. Já a empresa R está articulada e está mais próxima de um processo de sucessão interna, pois há um futuro sucessor interessado na gerência e em assumir a empresa, mas ele ainda está buscando experiências fora da organização. Ele ainda não pretende assumir a empresa a curto prazo. Por fim, a empresa L é a empresa que mais se aproxima de uma conclusão, consolidação do seu processo sucessório. Isso porque a futura sucessora já está inserida há alguns anos de maneira integral na empresa e ela ocupa atividades relevantes, como, por exemplo, no setor de marketing, no setor de compras e na gerência e na tomada de decisões gerenciais. Então, é isso. Essas foram as referências utilizadas nesse artigo, as principais referências utilizadas nesse trabalho também, e agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Muito obrigada. Então, abrimos para perguntas, para contribuições dos demais que queiram falar sobre essa temática e sobre o trabalho apresentado. Posso fazer uma rápida pergunta? Em primeiro lugar, Pode né, ser. parabéns pelo trabalho aí, né, da Juliana e a Kátia, né, da professora Kátia, é isso. Só que tenho uma dúvida com relação, porque é um tema bem interessante da sucessão familiar, né, que particularmente as pequenas empresas têm um ponto aí que nem pensam, né, na verdade, né, às vezes nem estão preparadas, estão mais na questão da sobrevivência dela do que no processo seguinte, né. Só gostaria de saber, tipo assim, se tem também algum fator, porque como já está pensando em sucessão, é no momento em que a idade do fundador ele é um pouco mais avançada e a idade dos filhos já estejam, como você mencionou no último caso, né? Que ele já está muito mais envolvido com a família, né? E com relação a isso, uma pergunta que eu gostaria de saber é, tipo assim, o que daí vocês agregam na literatura dessa observação que vocês fazem dentro desse framework em si, ou com relação à sucessão de empresa familiar de modo geral, né? Ou seja, o que ele tem que ter de condições, ou qual é o momento ideal para começar a pensar, enfim, como que seria isso? O que vocês poderiam falar? Então, pelo que eu percebi com as entrevistas que eu fiz, foi que o momento ideal é desde o início, assim, desde sempre. E também com a literatura toda que eu consumi, eles sempre falam que desde pequenos é bom que os pais, né, os fundadores expliquem, envolvam os filhos e cada vez mais, se for o desejo deles. E assim que começar essa inserção, que já comece também o pensamento para uma futura sucessão, porque justamente o que você usou nessa pergunta, da idade avançada. E também no trabalho, eu coloco bem um foco nisso de perguntar, você pensa em se aposentar? E nenhum dos fundadores pensa em se aposentar. Eles também relacionam a aposentadoria também como uma coisa ruim. Tenho que trabalhar é o sentido da minha vida, eu não quero ser inútil. E eu acredito que isso também é uma particularidade das empresas, pequenas e médias empresas e empresas familiares, porque como até li em outro trabalho que vai ser apresentado aqui, elas têm uma hierarquia mais plana. Então, é uma coisa de, é a minha empresa, eu quero cuidar, e também eu preciso continuar nela para que ela continue prosperando. Então, eles não pensam em sucessão, é um assunto que é um tabu, o que leva ao problema de pesquisa, que é justamente ver a articulação desses processos e que a gente enxerga que é uma articulação quase que velada, porque os filhos vão sendo inseridos, eles ocupam funções da empresa de forma integral ou não, mas eles acabam não tomando a frente da sucessão até quando é o último momento possível. Por exemplo, quando um fundador ele está doente, quando ele não aguenta mais trabalhar. E isso é um ponto que leva à falência dessas empresas também. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas seria isso.
Certo, então. Não, acho que sim, né? E também tem um próprio interesse dos próprios filhos, né? Porque muitos deles também, às vezes, nem se envolvem no negócio e nem querem se envolver, né? Tem outra variável aí que pode ter, por exemplo, relação com essa questão da própria sucessão, né? Mas obrigado, parabéns. Muito obrigada. Até complementando a observação do Mário e a explanação da Juliana, e aí até aqui eu não vou falar nem como mediador, mas como pesquisador sênior ali, porque a minha tese na própria USP, está no repositório, foi dos fatores determinantes de sobrevivência e desempenho das pequenas e médias empresas. E na literatura, bar, lanchonete, panificadora, oficina mecânica, eletricista, sequer eles classificam, eles chamam de empresas de subsistência marginal. Tem uma autora, inclusive, que ela classifica de empreendimento de subsistência e empreendimento empresarial. O que é distintivo nisso? Perspectiva de crescimento. Então, empresa de serviço, basicamente, a perspectiva de crescimento é se você conseguir um agregado e transformar, por exemplo, numa marca, numa franquia. Aí citamos, por exemplo, o McDonald's, que é uma lanchonete, né? E o que muitas vezes ocorre quando você está no escopo dos empreendimentos de subsistência? A perspectiva de renda, muitas vezes, não é grande. E aí, na fala do Mário, é bacana ali, de repente, você aproveitar aquele modelo tridimensional de Jersic, mas também, talvez, expandir o teu levantamento. Eu acho que uma variável determinante no processo sucessório vai ser escolaridade. Se você pega os fundadores mais antigos, são de escolaridade baixas e que o mercado de trabalho acaba sendo um pouco mais restritivos. Então, dois aspectos preponderantes. Número um, escolaridade do próprio sucessor, ele vai fazer engenharia, vai fazer um estudo, ou seja, tem muitos ali, faz agronomia, às vezes ser revendedor de defensivo agrícola, às vezes lhe dá mais renda do que tocar a pequena propriedade, o sítio de plantação de uva do pai. Mas, muitas vezes, a formação permite que ele desenvolva a propriedade. Então, tem esse divisor de águas, né? Da escolaridade e da própria característica do empreendimento. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que muitos empreendedores, eles o são porque não foi, às vezes, nem por oportunidade, mas por necessidade. Então, tem essa visão e, de repente, é interessante explorar como que se dá a sucessão, se as gerações futuras estão, entre aspas, na mesma vibe dos fundadores, porque, efetivamente, se você tem agregado de competências de formação, a tendência é você retirar o empreendimento da subsistência marginal e incluir numa perspectiva de crescimento mesmo, do entendimento de empreendedorismo empresarial, ou se não ter, sem contar que muitas vezes se você tem se o fundador tem 2 ou 3 filhos, um tem interesse, o outro não quer nada com nada, aí se cria o conflito, fala, vamos vender e dividir porque um não quer trabalhar pelo outro. Então, realmente, inclusive a FIA tem várias preparações, cursos de processo sucessório, porque é um tema intrigante e muito original e oportuno para ser discutido. Obrigado aí pela apresentação. Não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração. Eu queria fazer uma consideração. Antes de mais nada, parabéns, Juliana, parabéns, professora Kátia. É excelente o material que vocês trouxeram. Eu queria caminhar um pouquinho diferente do professor Léo, no sentido de um outro aspecto, se é que esse aspecto foi levado em consideração no trabalho de vocês. Como é que os conceitos de visão e missão são vistos por esses empreendedores que vocês analisaram? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes esses conceitos de visão e missão, estando muito bem esclarecidos,
fazem com que a empresa tenha uma perenidade enorme. Eu tenho um caso próximo aqui, onde eu moro, aqui no Ipiranga, em São Bernardo do Campo, que é uma empresa metalúrgica que, baseada no seu Salvador Arena, que foi o pai da termomecânica, conseguiu transformar aquilo num case não de sucesso, mas num case completamente diferente. E essa foi uma empresa que surgiu, uma oficina mecânica que surgiu da cabeça de um homem. E hoje é uma grande empresa. Aliás, por que eu estou colocando isso? Porque missão e visão são tão importantes que o fundador, o seu Salvador Arena, se antecipou a toda aquela confusão, todo aquele questionamento dos metalúrgicos do ABC, e essa empresa já tinha todas aquelas conquistas sociais que estariam sendo solicitadas pelos trabalhadores, já eram comuns dentro dele. Isso estava muito em função de como ele via a empresa. Então, resumindo, a pergunta é: como é que fica essa questão de visão, ou como é que vocês perceberam essa questão de entendimento da visão e da missão nas pesquisas que vocês fizeram? Então, muito interessante a sua pergunta, tanto as suas considerações quanto a do senhor Léo, porque não foi uma pergunta que eu fiz formalmente. Eu não estava no meu roteiro e também não surgiu durante a entrevista semi-estruturada um questionamento sobre a existência ou não de políticas de visão e missão nas empresas. Mas eu também possuo uma proximidade maior com essas empresas. Eu não sei se vocês repararam, quando eu apresentei um quadro de resumo, coloquei que elas são todas da mesma cidade, que é Aracruz, no Espírito Santo, e mais precisamente elas são de um bairro onde eu resido. Então eu conheço também os fundadores dessas empresas e sei que eles não têm formalizado política de visão, missão e os objetivos, nem a plaquinha, nem A preocupação não é a plaquinha, a preocupação é estar o aqui pensamento. no cérebro, no coração deles. Eu enxergo, assim, tanto pelo conhecimento que eu tenho de frequentar essas empresas, de conhecer os fundadores e pela entrevista, principalmente, porque eu pude ver a fundo a história deles, que a maior visão, eles não possuem uma visão a longo prazo, com objetivos definidos, mas eles possuem uma firmeza no ponto da tradição, porque são empresas tradicionais. Então, eu enxergo como se eles quisessem que essa empresa ela prosseguisse da maneira que está, até conservando a cultura que ela possui hoje em dia. Então, por serem empreendimentos marcantes do bairro mesmo, empreendimentos antigos, eu enxergo que essa é a visão deles, que continue sendo a lanchonete mais famosa e mais antiga e mais tradicional do bairro, a padaria da Praça da Igreja, mais nesse sentido do que de um sentido de crescimento e mais formalizado, como o senhor estava falando sobre a entrada de um sucessor que faça ele deixar de ser uma empresa de subsistência. Eu acredito que isso pode acontecer, principalmente com a empresa R, que é o restaurante que tem um futuro sucessor que está buscando experiências fora, está buscando uma formação acadêmica fora e que pode trazer novas ideias para que esse empreendimento cresça além desse âmbito da tradição. Obrigado, Suzana. Acho que podemos passar para o próximo. Sim. O Carlos Eduardo está com a mão levantada antes, só para... Isso, eu primeiramente é só agradecer ali pela apresentação, né? Obrigado pelos também esclarecimentos aí e dar até vamos dizer assim, um relato aqui para essa situação levantada ali pelo José Antônio. E na empresa onde que a gente fez aqui o levantamento e o estudo de caso, nós tivemos num passado uma sucessão, tá? E essa empresa, na verdade, hoje é administrada por uma das filhas do ex-dono,
E lá, essa questão de missão e visão, ela teoricamente um pouco se perdeu com essa nova gestão, uma vez que é natural isso, em função até da dinâmica cultural que foi empregada pelo sócio fundador. A gente vê que isso é algo muito latente, e eu falo muito isso com características mais aqui em relação ao Sul, né? Eu estou localizado aqui no estado de Santa Catarina, e a gente vê muito comum, né? Eu acabo visitando muitas empresas até pela minha função corporativa. Eu trabalho como consultor e a gente tem isso muito, muito claro aqui. Agora, onde é que foi o divisor de águas para a empresa resgatar essa visão e essa missão? A contratação de um programa de planejamento estratégico. Aí é que se resgatou, na verdade, tudo aquilo que até então foi entregue como cultura, como foi deixado como um legado pelo sucessor, pelo fundador da empresa, né? E que o sucessor não conseguiu dar seguimento. Com isso, evidentemente, foram aspectos muito claros que a gente viu ao longo, assim, das conversas que a gente teve lá na empresa. Um turnover alto, alguns conflitos muito claros, né? Algumas dificuldades, principalmente de harmonização, né? E de manutenção do engajamento interno das equipes, mas com esse papel que até então, na verdade, foi instituído lá pela nova comandante, pela nova direção. Houve então esse programa que foi internalizado, um programa então que trouxe realmente resgate de algumas coisas muito importantes dentro da empresa, e a partir dali foi-se então retomado os objetivos, principalmente visão, missão, os princípios éticos muitas vezes não eram claros ao você, na verdade, conversar. Nas entrevistas, para mim, ficou muito claro isso em alguns momentos, mas quando teve realmente essa inserção do programa, isso trouxe, de fato, resultados muito melhores. Tanto que a empresa, na verdade, viu, né, índices de turnover diminuir, índices de satisfação, principalmente, análises de clima, com realmente resultados exponenciais dentro da empresa, e principalmente todo mundo caminhando para um mesmo objetivo, para uma mesma direção, que é o que a gente percebe quando a gente fala muitas vezes, né, que é tão bonito o quadrinho lá, mas e o que se segue de fato daqueles quadrinhos, né, daquelas frases que estão ditas lá, né, expostas para a empresa inteira? Será que está todo mundo caminhando no mesmo sentido? Sabe? Então só está dando uma contribuição aí, que a gente teve um pouco disso, mas também não foi objeto da nossa pesquisa, mas acabou ficando claro pelas conversas, pelas interações lá na empresa. Ok, então, agora acho que não vejo mais ninguém inscrito. Suzana, acho que vamos para o próximo, né? O próximo é a FSQCA, análises. Eu só queria pedir para esse próximo grupo, para a gente ser breve nos comentários, tentar se ater o tempo, porque senão o último grupo pode ficar prejudicado, né, professor? Acho bom a gente dar uma... Isso, perfeito. Temos até Acho que- 16h30, ainda temos as considerações finais. Obrigado, Isso. Suzana. O meu nome é André Alves e vou apresentar o artigo Uma análise FSQCA de cultura empresarial como condição de capacidades dinâmicas, que desenvolvi em conjunto com o professor Fernando Carvalho. Como podem ver pelo título, o âmbito do artigo é bastante direto. Vamos pegar em várias dimensões de cultura empresarial e vamos verificar se estas dimensões formam configurações, conjuntos que sejam suficientes para determinar a presença de capacidades dinâmicas. Isto visto que perceber como se desenvolvem e em que condições as capacidades dinâmicas é incrivelmente importante. Capacidades dinâmicas são um recurso que bastante ou incrivelmente relevante na performance da empresa, devido a ser um recurso muito típico, visto que o modo como atua é na renovação dos próprios recursos da empresa. As capacidades dinâmicas são rotinas mais ou menos explícitas da empresa que atuam elas próprias noutras capacidades e recursos, permitindo assim à empresa a sua adaptação ao meio externo e à mudança, e são, portanto, muito relevantes para a performance, para a sobrevivência, assim como uma variedade de outros resultados.
Na cultura empresarial e nas capacidades dinâmicas utilizaremos a conceptualização de TISE, conforme estava entre parênteses. Na cultura organizacional de Hofstede. E aqui temos 6 dimensões. Orientação para processos ou resultados. E aqui o 0 ou 1 é para realçar que a ausência desta dimensão significa que a empresa é orientada para processos, a presença para resultados. E a mesma lógica segue para as restantes. Orientação para empregados ou para o trabalho, a empresa ser paroquial ou profissional, e aqui visto ser um pouco menos intuitivo, elaboro que a empresa sendo paroquial significa que os empregados se identificam com a empresa. Sendo profissional, significa que a cultura fomenta que os empregados se identifiquem meramente com a sua profissão e não com a empresa. Um sistema aberto ou fechado, um controle leve ou apertado, e uma empresa que é normativa ou pragmática. Ser pragmática significa que absorve informação do exterior, dos mercados, e adapta-se consoante esta informação. E então vamos pegar nestas 6 dimensões e vamos verificar se elas formam conjuntos que sejam suficientes para prever a presença de capacidades dinâmicas. O que é bastante diferente de uma abordagem em covariância, em que veríamos a influência de cada uma destas dimensões nas capacidades dinâmicas. Mas o FSKCA não vai fazer isso, conforme vamos ver no próximo slide. E que foi feito através da recolha de dados de 363 empresas, 201 do setor industrial, 163 do setor de serviços, que utilizaremos aqui como um fator adicional para perceber o mecanismo pelo qual a cultura afeta as capacidades dinâmicas. Se existem configurações que são comuns em ambos os casos, ou não. Conforme estava a dizer, o FSKCA opera de um modo diferente de métodos de covariância, que opera sobre a teoria de conjuntos. Tem propriedades de conjunção que, conforme estava a dizer, avalia o efeito das condições em conjunto. A equifinalidade significa que, produzindo várias configurações em conjunção, todas estas serão meios viáveis de obter o resultado que se está a estudar. E a simetria significa que as condições que levam ao resultado não são necessariamente as condições que levam à ausência do resultado, não são necessariamente o oposto, ou seja, o que leva ao resultado e ao seu oposto são coisas diferentes. Vendo a análise de necessidade, vemos que não há condição nenhuma ou a sua ausência que seja necessária, porque para isso precisaríamos ter uma consistência superior a 0.9. Vemos, contudo, que existem condições ou a sua ausência que são comparativamente mais relevantes. Na análise da suficiência, iremos fazer para todas as empresas, para a industrial e para os serviços. Mas iremos ser um pouco rápidos, porque parte do processo do FSKCA é a análise dos resultados e a sua interpretação. O que faremos após estas tabelas, embora elas sejam importantes de estar na apresentação, e aqui os círculos pretos significam uma presença periférica da condição, e os círculos com a cruzinha significam a ausência periférica da condição. E aqui o que era importante para que a solução fosse válida era que a consistência fosse superior a 0.9. Vemos, portanto, na indústria que aqui temos já a presença de várias condições, mas estes círculos são maiores. São maiores porque são condições centrais. Poderíamos pensar nelas como não negociáveis, enquanto as condições periféricas são um pouco mais opcionais. Indo para os serviços, vemos, no entanto, que poderemos ter, tal como no caso geral, configurações que sejam todas elas constituídas por condições periféricas. Isso simplesmente significará que existe alguma flexibilidade na configuração. Mas indo, então, para a análise tratada dos resultados, vemos que existem configurações que estão presentes tanto na geral como em ambos os setores. Isto são configurações que são orientadas para resultados, e estas duas para empregados, sistemas abertos, e depois existem aqui alguma diferença, sendo a terceira já orientada para resultados, pragmática também, mas profissional e com controles apertados. Vemos também configurações para os setores de serviços e configurações para o setor industrial, todas elas com uma ou outra
particularidade em si mesma. Se quiserem, podem pausar o vídeo aqui para ver com mais calma as diversas configurações resultantes. Mas, em conclusão, o que este artigo nos instruiu foi que nenhuma dimensão cultural é por si só necessária para a presença de capacidades dinâmicas, mas também que não há alinhamento nas condições que são necessárias, ou seja, é relativamente provável que se perca informação se agruparmos estas diversas dimensões, e existe um benefício claro em estudá-las em separado. Configurações com as dimensões de cultura empresarial são insuficientes para a determinação da presença de capacidades dinâmicas. As consistências elevadas informam-nos disto, e este foi as proposições iniciais do artigo. Existem também configurações comuns em empresas de ambos os setores e específica a cada um. Orientação para resultados e pragmatismo destacam-se como orientações culturais persistentemente relevantes. Aqui, esta parte é importante em termos de contributos práticos também. Como todos os outros trabalhos, este teve limitações e tem também avenidas de seguir a futuro. Sendo que foi feito apenas num contexto, empresas portuguesas e apenas num momento de tempo, poderão artigos futuros expandir neste aspecto. Também, este estudo considera apenas dimensões de cultura empresarial. Estudos futuros podem integrar estes resultados com outras variáveis potencialmente relevantes para o desenvolvimento de capacidades dinâmicas. Agradeço imenso a todos a vossa atenção e, tendo qualquer dúvidas, poderão encontrar no início da apresentação o meu e-mail e do professor Fernando Carvalho. Aberto para considerações, perguntas, dúvidas? Ali quem que apresentou, que não estou vendo o painel, foi o... Fui eu. André. André, só uma curiosidade, eu não conheço o Fuzzy 7. A escolha de usar ele foi basicamente porque os parâmetros ali foram binários, né, ausência ou presença, ou vocês chegaram a avaliar, de repente, algum outro modelo multivariado ou não, para fazer esse estudo que, de fato, vocês obtiveram uma boa base de dados, ali mais de 300 empresas, e se cabia outro, por exemplo, análise fatorial ou modelagem de equações estruturais, alguma nessa linha, ou só cabia esse modelo, e se a partir daqueles elementos, foram acho que 7, 8 ali, ó, se a presença de quantitativos é que condicionou a conclusão da existência ou não da capacidade dinâmica no sentido do entendimento de uma dimensão de capacidade dinâmica. Não percebi muito bem a última, mas depois esclareço, se calhar, porque, entretanto, o Fuzzy Set não aborda de modo binário. Ali o 0 e o 1 era apenas para realçar que nós podíamos estar a utilizar uma medida que fosse, por exemplo, a orientação para resultados e a ausência da medida fosse que apenas não era orientada para resultados. Mas no nosso caso nós tínhamos uma característica num extremo e a característica oposta no outro extremo. O Fuzzy Set vai pegar nas avaliações que as empresas deram em inquérito e vai categorizar num contínuo. Nós, neste caso, utilizamos 4 pontos. A score, assim dizer, da empresa nessa dimensão cultural. Então, a empresa pode ter essa dimensão ausente, mais ausente do que presente, mais presente do que ausente. Portanto, existe um certo contínuo. E, portanto, que nós calibramos os dados desse modo. E depois, pronto, depois, entretanto, vai aplicar e vai ver o efeito dos conjuntos daquelas várias dimensões. Ao aplicar com 6 medidas de cultura um método
de covariância, provavelmente encontraríamos questões de colinearidade e das correlações entre elas serem elevadas, porque existem muitas correlações entre 6 dimensões de cultura empresarial. Com o FSQC isso não é um problema, porque ele vai abordar ele vai abordar aquelas configurações num conjunto, como um todo. E daí que este seria o único modo não de ver, digamos, o impacto isolado de um aumento da cultura, da orientação para resultados, porque o FSQCA não vê isso, mas vê se empresas com estas características têm este resultado. E é basicamente essa análise que ele vai fazer. E, entretanto, de outros métodos, o que fizemos foi para a validação de dados, para ver se tínhamos validade discriminante, se tínhamos consistência. Portanto, aí utilizamos, mas não chegamos a fazer métodos de covariância por causa dessa característica do estudo. Obrigado. Mais alguma consideração sobre o estudo e os achados, as entregas? Obrigado, André, demais autores, pela exposição. Zane, podemos seguir. Sim, agora a gente vai para o último, que é revisão sistemática da literatura de capital social na economia de plataforma. Aí a Paula tá compartilhando. Obrigada, Paula. Olá, meu nome é Paula e vou apresentar o nosso artigo de revisão sistemática de literatura sobre capital social na economia de plataforma. A linha de pesquisa é Estratégia em Organizações e essa é a lista de pesquisadores. A quantidade de plataformas digitais que são criadas a cada dia e que facilitam o nosso dia a dia e mudam a forma como fazemos negócio e como convivemos em sociedade, vem aumentando a cada dia. E, buscando investigar este fenômeno, é que nós decidimos buscar na literatura disponível o capital social gerado na economia de plataforma, por meio dessa revisão sistemática de literatura. Então, a pergunta que guiou o nosso trabalho foi: quais tipos de capital social são produzidos na economia de plataforma? No nosso artigo, nós utilizamos para o referencial teórico a conceituação de 2 tópicos principais, que são capital social e economia de plataforma. Existem diversos autores que falam sobre essas 2 temáticas e nós selecionamos alguns deles para trazer para o nosso referencial teórico. Então, você pode consultar direto no nosso trabalho escrito. Uma observação é que o tema economia de plataforma não é um tema necessariamente novo, mas que vem ganhando cada vez mais notoriedade, em especial com a evolução das tecnologias e transformação digital. A abordagem metodológica que nós utilizamos para esse artigo foi baseada na metodologia proposta por Tranfield, Denier e Smart, de 2003, que escolhemos pois é uma abordagem baseada em evidências para cumprir com seus objetivos de pesquisa. E, para permitir a replicabilidade, nos baseamos nas etapas sugeridas por Pettigrew e Roberts, de 2006. Nós utilizamos a base de dados Easy Web of Science, numa pesquisa realizada no mês de junho de 2022. Então, nós começamos com algumas palavras-chave de forma individual, até chegarmos a uma combinação de parâmetros que consideramos adequada aos objetivos de estudo. E aí, os critérios que a gente adotou para a inclusão foram trabalhos que estudaram o capital social na economia de plataforma, aqueles que possuíam pesquisas empíricas, escritos no idioma inglês, e que estivessem na base Easy Web of Science. E aí, nós excluímos todos os trabalhos identificados como revisão de literatura e ensaios teóricos. Então, de 48 trabalhos, nós selecionamos 25 para nossa análise. E os resultados serão apresentados a seguir.
Lá no nosso trabalho completo, vocês poderão consultar uma tabela que nós criamos com os trabalhos por ano, por tipo, por economia de plataforma, por objeto, se é plataforma ou participantes, por tipo de objeto, ofertantes, demandantes, empresa, etc. Por tipo de plataforma e por abordagem metodológica. Nós identificamos que a maioria foi de trabalhos quantitativos, foram 14 no total, seguidos de 9 trabalhos qualitativos e 2 de abordagem mista. E nós identificamos 10 temas ligados aos tipos de relação comercial abordados na literatura, que vão ser apresentados a seguir. Estes temas são, basicamente, acomodação, avaliações online, comércio, grupos de Facebook, comércio de artesanatos, comércio de câmbio, compartilhamento de automóveis, compartilhamento de estacionamento, entrega de alimentos, mão de obra e um grupo que não tinha uma categorização específica, então colocamos como geral. E esses 10 temas, eles fornecem uma ideia de quais modelos de negócio de plataforma estão sendo estudados a partir do capital social. E agora vamos aos destaques. Nós identificamos a predominância de estudos sobre plataformas de acomodação, com 7 trabalhos. Talvez pelo tipo de relação social que se dá nesse modelo, onde os anfitriões eles recebem seus hóspedes em suas próprias casas ou cedendo-lhes espaço para acomodação temporária. 6 pesquisas foram relacionadas ao Airbnb e um sobre Couchsurfing. Já sobre o compartilhamento de automóveis, nós tivemos 4 trabalhos relacionados, e 3 deles trataram do compartilhamento do ativo em si, o próprio automóvel, e um artigo tratou sobre uma plataforma local de compartilhamento de carona, que é um serviço de mobilidade. 7 artigos, eles não especificaram os tipos de plataforma de estudo. Eles pesquisaram a plataforma em geral. Então, e dos 25 artigos, somente 4 se dedicaram a estudar as plataformas como objeto de pesquisa. Desses, 2 estudaram plataformas específicas, os outros 2 estudaram empreendedores da economia de plataforma. Os outros 21, eles estudaram os participantes e usuários da economia de plataforma. Somente 3 artigos se referiram ao fenômeno estudado como consumo colaborativo, estudado por Botsman e Rogers, de 2010. Os outros 22 trataram o fenômeno como economia compartilhada, que é do trabalho do Sundararayan, de 2016. Isso indica que essas 2 tratativas são as mais ligadas à ideia de capital social. E, falando em capital social, o ponto de destaque é o papel da confiança nas relações que se dão nos ambientes das plataformas digitais, usadas para promover as relações sociais entre os participantes, que geram ativos importantes, tanto para a sociedade, quanto e confere maior vantagem competitiva aos proprietários das plataformas. Esse debate sobre confiança estava presente em 12 dos 25 trabalhos. E aí, nós entendemos como contribuições, que esses achados, essa classificação dessas 10 temáticas, elas contribuem para um maior entendimento de como o tema ele tem sido tratado na academia. E, além disso, ele pode fornecer caminhos para o desenvolvimento de pesquisas adicionais sobre a temática de capital social e economia de plataforma, e também orientar os administradores de plataformas, sejam elas já consolidadas ou sejam empreendedores que estejam começando aí na economia de plataforma. Aqui está a lista de referências, é bem grande. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo SEMEAD, se Deus quiser. Aberto, então, para considerações, perguntas, dúvidas. Ali, só uma curiosidade, Paula. Logicamente,
vamos chamar assim, as transações digitais estão crescendo cada vez mais, né? E um fenômeno muito imponente são justamente as plataformas, né? E ali, vinculando a economia de plataformas, juntando com o capital social, tem alguma arquitetura ou um enquadramento para você entender nessa linha do capital social? Por exemplo, o Mercado Livre é uma economia de plataforma, mas já tem uma envergadura tal com uma grande corporações, possivelmente muitas delas vão ingressar na Bolsa de Valores. E a gente sabe que o capital social é bem no escopo da economia compartilhada, do associativismo. Você teria alguma arquitetura, algum entendimento para separar Davi e Golias? Jerônimo, você quer comentar? Opa, bom, professor, acho que essa questão, acho que talvez seja a grande discussão que paira aí sobre esse assunto, tá? O que vem a ser de fato, né? Qual que é a verdadeira, o verdadeiro intuito das plataformas. Eu basicamente estudo bastante isso, a Paula vem compartilhando comigo aí essas inquietações que eu tenho. Hoje eu estou estudando dignidade nesse contexto de economia de plataforma, então provavelmente eu vou chegar em alguma coisa um pouco até mais clara disso. Tem um pessoal que, na realidade, assim, você tem duas forças, né? Eu tenho uma força que, de fato, ela gera essa estruturação de ordem de grandeza maior. A Uber, quando abriu o capital na Bolsa de Nova York, eles bateram 82,4 bi de valor de mercado. Na época, era quase 3 vezes a terceira maior montadora do planeta, aquela junção Chrysler-Nissan. Então, no mínimo, é estranho pensar nessas coisas, tá? Mas o que entra nessa questão, que para a gente faz bastante sentido pensar, porque o discurso dominante dessas plataformas é um discurso de colaboração. Tá? Então, e isso vem sido bastante criticado. Tá? Na Europa, a Ursula Huns vem fazendo um trabalho bacana, muito bacana nesse sentido, e criticando mesmo, principalmente a estruturação do trabalho, né, ali as mudanças nas relações de trabalho. Nos Estados Unidos, o Tom Slee, tem até um livro que eles estão chamando de uberização, né, do trabalho, traduzido no português, do Tom Slee, que ele também tece uma crítica pesada na estruturação de lobby, né, que as plataformas fazendo lobby lá para ter decisões legais que favorecem essas estruturas. Então, basicamente é isso. Isso plaira aqui para a gente. Só que tem um outro lado, tá? Quando eu falo de capital social, no meu mestrado, eu estudei o capital social, mas não o capital social gerado pela plataforma. A plataforma só como veículo de construção de capital social, tá? Porque, no fim, o Facebook, ele está lá sendo o Facebook, sendo do tamanho que é, o Zuckerberg sendo quem é, mas as pessoas criam laços ali, e acabam gerando capital social a partir das relações que se constroem nesse contexto. E eu estudei isso com motoristas de Uber, tá? No mestrado. Então, assim, você tem essa apropriação aí pelo mercado, mas tem muita coisa acontecendo em amplitudes menores. Em algum momento eu estudei o Uber da Brasilândia, por exemplo, que é uma iniciativa local que também gera bastante capital social para a região, e principalmente que a região não é atendida pelas grandes plataformas, né? Pelo Uber, por exemplo, não é pela 99, sim. Então, acho que tem bastante espaço, né? Tudo muito novo. E aí a gente optou justamente por tratar como economia de plataforma para não fazer atribuição de valor. Porque se eu falo que é economia colaborativa, eu caio na armadilha de colocar coisa lá dentro que não é. Se eu opto por qualquer uma outra nomenclatura, talvez teria esse problema, entendeu? E como a gente tem essas questões de que está tudo sendo mais ou menos tratado, a gente ainda não conseguiu chegar numa definição que abarca todas as coisas, ou que
separa direitinho essa estrutura. Então, até roubei um pouco disso a gente acabou roubando isso da Ursula Russ, de tratar com a economia de plataforma, e que parece que está tendo uma aderência legal, porque à medida que a gente vai procurando nas bases de dados aí, o pessoal tem ampliado aí o uso dessa terminologia. É isso, professor, não sei se respondi a questão. Não, perfeito. Ali a gente sabe que a plataforma potencializa uma empresa, às vezes uma revenda pequena, a estar no mercado, oportuniza a conexão e a própria rede, né? E tem, logicamente, tem sempre os prós e contras. Eu acho que nesse âmbito de levar a abordagem no sentido de economia da plataforma e abstrair o capital social como uma oportunidade, vamos falar o português bem claro aqui, oportunidade de emprego e renda para as pessoas por meio das plataformas. E, claro, a plataforma ela presume, assim, tanto quanto possível, a expansão da globalização, certo? E aí, quando você fala em plataformas, vamos chamar os marketplace, tem um aspecto, eu trabalho bastante com os alunos. Hoje, no Brasil, nós temos uma coisa que se chama guerra fiscal, né? Então, tem muitos que não têm condição, gostariam de estar na plataforma, mas não conseguem competir, porque dentro da plataforma, o capital social ele acaba sendo competitivo, né? Então, como você falou, Jerônimo, é uma questão muito interessante para estudar, para aprofundar. Aí a gente fala muito do e-commerce, né? E a gente ainda está muito pequeno no âmbito do e-commerce. Na China, possivelmente você tem essa informação, as transações de compra e venda já estão alcançando a 60%, nós acho que não chegamos a 20%. Então, muito espaço nessa, vamos chamar assim, no escopo das transações digitais. E as plataformas vieram aqui para organizar e para dar envergadura de atores operando nesse ambiente, né? Mais alguém? Obrigado, Jerônimo. Obrigado, Paula. Mais alguém para... Eu teria uma observação, uma pergunta para o Jerônimo ou para a Paula. Vocês não consideraram o conceito de ecossistema nesse trabalho de vocês? Opa, o Zé Antônio. Na realidade, esse trabalho foi um trabalho até bastante rápido, né? E é um trabalho também de revisão sistemática de literatura, né? A gente precisa tomar um devido cuidado ali com a questão da construção da string, né, de pesquisa, né? Então, basicamente o que pegou, e também no fim, a gente quando vai escrever artigo, é bastante doloroso esse processo, porque você fica com... É um espaço muito pequeno para você construir a vontade de abarcar tudo, né? Fazer recorte é algo que gera para a gente um certo desconforto aí, porque acaba sendo bastante árduo, né? São muitas idas e vindas. Mas não diretamente, tá? Assim, por questão conceitual e como construto, não, tá? Até porque fugiria um pouco, né? O que a gente está trazendo mais na estrutura do que a gente está falando aqui tem muito mais um alcance social, né? Então aí acaba, se a gente joga muito para uma visão mais organizacional, ele dá uma quebradinha para a gente aqui, assim, de tempo, né? No sentido do que a gente iria pesquisar. Mas é isso, assim, acho que o recorte foca muito ali no que a gente conseguiu construir de string mesmo. Então, é bastante frio, né? Apesar de ser uma pesquisa qualitativa, ir na base de dados, extrair ali, conseguir extrair, gerar um corpus de análise e entrar nele para tentar entender e fazer essas classificações aí que a gente conseguiu. Eu acho que, assim, até caberia outros tipos de análise, tá? Tentar condensar melhor ali aqueles achados, principalmente nos tipos de capital social, porque acho que tem uma riqueza até da quantidade de coisas que a gente conseguiu levantar, mas talvez cena dos próximos capítulos, né? Tentar pensar numa outra produção aí para o futuro. Estou muito interessado no trabalho de vocês, depois eu queria dar uma pitucada aí, tá? Vamos ver se a gente se fala aí. Um café.
Vamos sim. É, Tem muita coisa que a gente. Outro ponto que eu e o Jerônimo a gente conversou também, e eu produzi um outro artigo sobre. Não foi voltado para plataformas, mas para plataformas de ensino, né? Os MOOCs que a gente tem, os cursos massivos online, né? Como Coursera e outros aí que estão surgindo a cada dia. E eu abordei essa perspectiva não exatamente de ecossistema, mas de modelos de negócio. Tá. Então, acho que olhando as oportunidades que a gente tem só, né, se a gente pensar em plataformas e para cada segmento ou para cada tipo né, do que a gente tem de oportunidade é incrível. Mas esse ponto de ecossistema está aqui ainda na cabeça, assim, ó. Vamos conversar. Carlos, por favor. Vamos lá. É bastante curioso esse tema, esse ecossistema, até porque eu, em partes, faço, né, utilização dele, né, em algum dado momento. E a gente vê um movimento muito grande, até por conta dessas novas plataformas que surgiram, Uber, 99 e assim Cabify e outras que possam vir aí, nesse sistema que até então, dependendo, na verdade, do que se propõe a plataforma, ele é um sistema de economia colaborativa, né? E eu falo isso propriamente dito porque eu faço utilização do BlaBlaCar. Eu acredito que alguns de vocês devam conhecer a tal da plataforma aqui. Sou usuário desde 2016, tenho mais de 200 e tantas viagens lá, e começou muito bacana a proposta. Hoje, na verdade, a gente vê que aqueles que são das plataformas que, teoricamente, são movidos mais ao recurso financeiro que é Uber, que é 99, já se fazem direito de uso dentro do BlaBlaCar. Então, tu vê muitos usuários, na verdade, né, de aplicativos que fazem serviços de transporte lá dentro. Eu tenho casos aqui exclusivamente que, por exemplo, eles fazem o trajeto Porto Alegre-Florianópolis, que é um trajeto de 5, 6 horas, basicamente, e o cara, em vez de fazer corridas para empresas, ele adotou, na verdade, lá a Sprinter dele, que bota 12 lugares, para fazer essa corrida diária todos os dias, né? Ou seja, com todo esse movimento que a gente vê no mercado, principalmente sofrendo, basicamente, esse aperto aí da classe massiva que está nesses aplicativos, principalmente de corridas, né? De transporte de pessoas, as plataformas estão se difundindo, como, por exemplo, esse caso do BlaBlaCar com as demais outras plataformas, a gente vê em outros movimentos também, né? Propriamente, há pouco tempo atrás, a gente conversava aqui no programa sobre hoje fazer pesquisas, por exemplo, para o ensino médio, né? Onde que eu posso utilizar hoje de colher dados, por exemplo, desse público? TikTok, por incrível que pareça. Então a gente vê hoje um movimento muito grande, na verdade, para essas plataformas, para esse ecossistema, e o trabalho de vocês, por mais que seja uma revisão sistemática, eu acho que está de muito bom, assim, retornos, resultados que trouxe, eu acho que tem um aprofundamento legal aí, e até também gostaria de ouvir mais, assim, dessas pesquisas que estão sendo aí feitas por vocês. Muito legal, assim, o trabalho de vocês. Parabéns aí pela apresentação. Ali só, Posso fazer? eu vou colocar aqui só, eu não vou, aqui só um comunicado, vamos chamar assim, do nosso encontro aqui, eu vou postar aqui no chat, coloquei aqui, olha, ele colou tudo, deixa eu só retirar. Ao final, antes que esqueça ali, peço a gentileza de vocês acessar este link e avaliar essa nossa sessão como um todo, tá? Só, então, pensei, deixar no finalzinho, mas vai que eu esqueço, né? Obrigado. Então, continua aberto. Tá, só uma pergunta, né? Em primeiro lugar, parabéns, né? Sempre é uma revisão sistemática interessante para mapear o que é a área, né? Então, parabéns a Paula, ao Jerônimo aí. Só queria pegar na pergunta de pesquisa, né? Porque a pergunta de pesquisa vocês colocam, como é uma revisão sistemática, né? Vocês colocam assim, quais tipos de capital social são produzidos na economia de plataforma, né? Como é uma revisão sistemática, eu acho que vocês tinham que colocar algo assim, quais os tipos de capital social a literatura, né, ou são evidenciados na literatura, porque vocês não estão fazendo esse levantamento, vocês estão pegando dados primários, vocês estão pegando a partir da literatura, né? Porque acho que é um ponto que diferencia, porque senão, pela pergunta de pesquisa,
acha que vocês vão fazer esse levantamento, né? Que aí é legal. E outro ponto, justifica bastante bem depois das bases de dados, né? Vocês utilizaram o Web of Science, né? E por que não Scopus, né? E por que vocês estão adotando essa parte? Se tem alguma outra palavra, né? Igual vocês falando do string lá que vocês utilizaram, né? Social Capital, tem alguma outra palavra que poderia ser similar a Social Capital que vocês de plataforma, acho que vocês fizeram, né? Plataforma colaborativa, economia colaborativa e tudo mais. Mas será que não tem alguma outra palavra que também possa pegar, né? Então, talvez nesse encaminhamento, e particularmente na metodologia, bem detalhado, porque vocês têm algumas decisões, com certeza, lá, né? Então, só deixa feito. Claro que cada pesquisador faz algumas decisões, mas bem justificado, né? Para uma revisão sistemática, e particularmente quando vocês forem submeter, né? Para algum tipo de journal. E também justificar por que mais uma revisão sistemática, se o sistema já aborda, se, por exemplo, tem muito tema de social capital, beleza, você fala tem muita revisão aqui, ou se tem muita revisão de plataformas, mas não tem algo, né? Então, acho que isso é só para reforçar a contribuição do estudo de vocês, tá? É só um detalhezinho, tá bom? Mas parabéns aí, né? Porque acho que o tema é de que todo mundo tem bastante interesse, com certeza, né? E particularmente o que espera-se de uma revisão sistemática também uma agenda futura de pesquisa, né? Acho que isso que é uma das contribuições que vocês podem levantar forte, né? Como uma das contribuições que vocês podem colocar no final, né? Ou até alguma proposição através do que vocês viram pela literatura, faz algumas proposições para estudos futuros, né? Então, só como sugestão. Emendando a fala do Mário, rapidinho, fica aqui o insight de... Às vezes, os periódicos eles são tanto quanto chatos com relação à revisão de literatura, mas o insight da pertinência, da originalidade, da temporalidade do tema fica aberto, já que vocês são pesquisadores e estão diariamente envolvidos. Eu acho que, a partir dessa discussão, um grande potencial aí de obter aí uma publicação em um bom periódico. Maravilha, obrigado, viu, professor? Obrigado mesmo, obrigado. Acho que é isso. Aqui o trabalho ele é inicial ainda, né? A gente trouxe justamente para colher essas contribuições, porque a partir daqui eu acho que traz para a gente algumas reflexões que é bastante importante aqui, pensando numa submissão aí, num periódico. Obrigado mesmo, gente. E só um ponto. Se vocês estão pensando em periódico, e também pode ser até um internacional, né, às vezes, né? Então, tem um aqui que eu vou colocar, que ele aceita exatamente revisão sistemática, né? Então, deixa bem feito o protocolo, que pode ser uma opção, né? O Management Review Quarterly, ele trabalha também com bastante revisão sistemática, como o professor Léo falou, né? Acho que, particularmente, temas que são ali, né, quentes, que merecem aí uma revisão sistemática, né? Claro que tem o International Journal Management Reviews, mas esse é muito mais teórico, enfim, né? Mas acho que esse é um válido aí para vocês. Mais alguma consideração aqui em relação a essa última apresentação? Senão, partiremos aos finalmente. Bom, gente, eu creio que a nossa sessão rendeu bons frutos. Eu creio que, principalmente, nosso dia. O grande conforto é quando aquilo que é pesquisado está ao nosso lado e, principalmente, nos auxilia a compreender a nossa própria realidade e, talvez, até de uma forma diferente, sob o enfoque empírico, sobre o enfoque acadêmico e, inclusive, muitas vezes, investigativo. Porque quando a gente olha para o lado, olha para as plataformas, a gente acha as coisas. E, muitas vezes, quando a gente se reúne num ambiente de pesquisa, a gente conclui coisas, a gente tem mais assertividade. Então, agradeço a todos vocês aí pela participação, pelo evento. Temos ainda alguns minutinhos. Se alguém quiser também fazer essas
considerações finais, vamos partir para umas considerações compartilhadas aí, ok? Alguém quer fazer alguma fala final? Então, gente, obrigado a todos. Hoje é quinta-feira, então já podemos dizer assim, bom final de semana. Agradecemos aí a participação do SEMEAD. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns a todos aí. Tchau, tchau, Bom pessoal. evento. Obrigado, parabéns a todos aí.